Lá vamos nós, né? E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Espero que sim. Vamos todo mundo se cuidar pra gente sair dessa, né? Bom, nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês a o mundo grego, mais precisamente falando como a gente tá trabalhando. Mas nesse vídeo eu gostaria de trabalhar a polis ateniense. Que Atenas vai ser uma das polis. Polis era como os gregos chamavam suas cidades. Que, como eu falei no vídeo anterior, no mundo grego antigo não vai existir uma unidade política. Os gregos vão chamar suas cidades de polis, que nada mais eram do que um conjunto de cidades e estado independentes, com destaque para duas delas, basicamente. A polis de Atenas, que eu vou trabalhar agora, e Esparta, que eu vou trabalhar mais na frente. Atenas, muito provavelmente, vai ser a cidade que mais vai influenciar o mundo grego antigo. Ela vai servir de inspiração, de modelo, que é graças a Atenas que a gente vai conhecer, por exemplo, o sistema democrático. Que eu chego já nessa parte. Que eu vou trabalhar nesse vídeo tanto as origens como a chegada de Atenas rumo à democracia propriamente falando. Atenas, hoje é a capital da Grécia, diga-se passagem, e ela, como eu acabei de falar para vocês, é a cidade que provavelmente é a que mais vai influenciar o mundo grego antigo. Ela vai ser fundada lá por volta no século X a.C. pelo Jônio, se eu não me engano, que é uma cidade que vai estar localizada, é uma cidade litorânea, está, por exemplo, se eu não me engano, às margens, vai estar localizada no litoral do mar Egeu, que é um dos mares que banha o território da Grécia, e é uma cidade que desde cedo ela vai se destacar principalmente no que diz respeito ao comércio marítimo. Se os atenienses vão praticar comércio marítimo com vários povos da antiguidade, que é uma das atividades que mais irá se destacar nessa polis ateniense, mais precisamente falando. Que em suas origens, minha gente, Atenas, inicialmente, ela vai estar dividida, por exemplo, vai existir vários grupos sociais, mas o destaque que eu vou dar para nas origens de Atenas vão ser os chamados eupátridas. Quem eram os eupátridas? Os chamados bem-nascidos. Eles vão formar, por exemplo, uma espécie de aristocracia. Aristó é uma palavra que em grego significa melhor, cracia, governo. Os eupátridas vão acabar formando, de certa forma, o chamado governo dos melhores. Essa aristocracia, por exemplo, esses eupátridas, eles vão ser grandes proprietários de terras, muito ricos, diga-se passagem, descendentes dos fundadores de Atenas, no caso Jônios. Os Jônios, se eu não me engano, foram os fundadores da polis ateniense. Os eupátridas inicialmente vão acabar governando essa sociedade propriamente dita. Bom, esses eupátridas é uma elite. É uma elite política que inicialmente irá governar a polis ateniense, como eu acabei de falar para vocês. Que, minha gente, não é na sociedade ateniense e em suas origens também teremos pequenos proprietários, gente que vai viver, por exemplo, do comércio, gente, por exemplo, que vai viver do artesanato. Teremos também, lógico, camponeses e os nossos amigos escravos. Escravos que geralmente, não esqueçam, são prisioneiros de guerra. A escravidão ela vai ser muito comum na antiguidade. Geralmente os escravos são prisioneiros de guerra. E no caso de Atenas, esses escravos que vão existir na sociedade ateniense são nada mais, nada menos do que prisioneiros de guerra. Em Atenas também vão existir os chamados metecos. Quem eram os metecos? Eram estrangeiros que viviam na polis de Atenas.
Você vai falar na palavra meteco na sociedade ateniense, é um estrangeiro. É alguém, por exemplo, que nasceu em outra polis, ou veio de outra parte do mundo e vivia em Atenas. No caso, eles vão ser chamados de metecos ou estrangeiros. Aí vai depender muito do termo de vocês. Mas em Atenas, essa galera que tinha nascido em outra polis ou em outra parte do planeta, que vivia em Atenas, vai ser chamada de metecos. Essa galera só pode trabalhar em duas atividades. Ou serão comerciantes, ou vão se dedicar, por exemplo, ao trabalho artesanal. E estavam terminantemente, isso nas origens, viu? Estava terminantemente proibidos de possuírem terras. Nas origens, minha gente, de Atenas, se essa galera, por exemplo, os metecos, desobedecessem às leis da cidade, poderiam se tornar escravos. Escravo é uma propriedade privada que pertence a alguém, e essa propriedade privada vai atender aos interesses do seu senhor. Acho que vocês já devem saber disso, por exemplo. Olha, minha gente, inicialmente quem vai governar a sociedade ateniense, como eu acabei de falar para vocês, são os eupátridas, os bem-nascidos, os grandes proprietários de terras, os descendentes dos fundadores dessa cidade. Essa galera, inicialmente, é a única que vai ser considerada cidadã. Eram os únicos que decidiam toda a política ateniense. Eles eram os únicos que vão decidir toda a vida política ateniense. Que no caso os cidadãos mais velhos vão formar um conselho chamado de Areópago. Alguns livros falam em Aerópago. Mas vamos trabalhar o termo Areópago, que é o que eu mais vejo nos livros, por exemplo. Que o Areópago era um conselho formado pelos cidadãos mais velhos de Atenas. Que, minha gente, como toda sociedade que se preze, ela vai precisar de leis. As primeiras leis atenienses, elas são datadas, por exemplo, lá por volta do ano de 620 a.C. Um legislador, por exemplo, chamado Drácon, é a ele atribuído leis severas que vão ficar conhecidas, por exemplo, como leis draconianas. Essas leis vão ser muito rigorosas, que praticamente todo mundo vai se queixar dessas famosas leis draconianas. Drácon foi um legislador que vai acabar criando o primeiro Código de Leis de Atenas, que ele é datado lá por volta do ano de 620 antes da era cristã. Uma das leis que existiu na época, esse código vai ser tão rígido, tão duro, tão rigoroso, que ele vai prever, por exemplo, a escravidão para quem não conseguisse, por exemplo, pagar suas dívidas. A ponto também de determinar que o Areópago poderia punir com crimes graves, no caso, a galera que cometesse um crime bastante grave para essas leis, ser punida com a morte ou até com a expulsão da cidade. Esse conjunto de leis, redigidas pelo legislador Drácon, vão ficar conhecidas como leis draconianas. Quando você ouvir falar em leis draconianas, não esqueçam que a lei é rigorosa, a lei é severa e ela vai ser questionada por todos. O primeiro código de leis que vai existir na sociedade ateniense é redigida por esse tal desse legislador chamado de Drácon, que essas leis vão ficar conhecidas pela sua severidade e pelo rigor com que elas serão aplicadas. Aí, minha gente, lei assim dura demais, ninguém gosta. Vai ser questionada, até que a população vai ficar bastante descontente. A verdade é essa. Até, minha gente, que o povo deseja porque deseja, aliás, perdão, mudanças nessas leis. Vontade, por exemplo, de participar das decisões políticas. Até, minha gente, até que surge um tal de Solon, um legislador ateniense. Legislador é aquele cara que vai ficar responsável por elaborar as leis. Solon é um legislador que ele vai acabar sendo ateniense
E ele vai acabar determinando, aplicando várias mudanças para sepultar, de certa forma, as leis draconianas. Solon vai ser muito bem visto pela sociedade ateniense. Que as reformas de Solon, o legislador ateniense, ele vai determinar, por exemplo, uma série de mudanças. Uma das mudanças, com as reformas de Solon, vai determinar o seguinte. Uma das reformas, preste atenção. Todos os homens atenienses que possuíssem renda, fossem ou não fossem proprietários de terras, vão se tornar, aliás, cidadãos. E vão poder participar das decisões políticas da polis ateniense. Essa é uma das medidas das reformas de Solon. Homens, proprietários ou não de terras, que possuíssem renda, vão poder participar das decisões políticas da polis ateniense. Outra medida dessas reformas de Solon, a população vai aplaudir muito. Que medida é essa? O fim da escravidão por dívidas. Vai ser muito importante, os atenienses irão vibrar, não resta nenhuma dúvida quanto a isso. Outra medida é a determinação do fim da escravidão por dívidas. Ele também vai propor, será criado, uma vez ele no cargo de legislador, vai ser criado o famoso Tribunal de Justiça, que os atenienses chamavam de Elieu. O Tribunal de Justiça era o Elieu na polis ateniense. Vai ser determinada também a criação de uma Assembleia Popular dos Cidadãos, homens com mais de 18 anos de idade, que essa Assembleia Popular vai ficar conhecida como Eclésia, e vai ser formado um conselho, a famosa Bulé, que será exercida, por exemplo, por 400 membros, cuja função da Bulé era preparar as leis. Alguns autores falam até em 500 cidadãos. 400, 500, o termo está correto, viu, minha gente? A Bulé seria um órgão formado por 400 membros, onde essa galera ia ficar responsável na preparação das leis que seriam votadas na Assembleia Popular ou Eclésia, como os atenienses vão acabar chamando. Fim da escravidão por dívidas, a criação de um Tribunal de Justiça, no caso o Elieu, como os atenienses vão chamar, a criação dessa Assembleia Popular ou Eclésia, como os atenienses chamavam, e a criação do Conselho da Bulé, onde a Bulé, mais uma vez, vai ficar responsável em preparar as leis que seriam votadas pelos membros da Eclésia. Essas são as principais medidas do legislador Solon, que serão muito bem vistas na sociedade ateniense. Drácon vai acabar ficando para trás. Drácon, as leis draconianas não vão deixar saudade de forma alguma. Essas reformas vão ser bem-vindas, vão ser bem acolhidas, vão ser bem recebidas pelos atenienses. Mas ainda faltava chegar à democracia. Que o modelo democrático é o que vai acabar destacando essa polis ateniense. Que é isso que a gente vai ver agora. Bom, essas reformas, as de Solon, como a gente acabou de ver, serão importantes. Sim, serão sim muito importantes. Essas reformas, de certa forma, evidentemente, vão limitar o poder dos grandes proprietários de terras. Mas, minha gente, mesmo com essas reformas, mesmo com essas mudanças, mesmo com a aprovação da população, não vai impedir, por exemplo, que as tensões, os questionamentos dos grupos sociais venham à tona. Que, minha gente, Atenas vai acabar vivendo um período com essas tensões sociais, etc, etc, etc. Vai chegar um momento na história de Atenas em que o poder será tomado na base da força.
que esse período onde alguém chega ao poder, que toma o poder na base da força, da violência, diga-se passagem, com o apoio do povo, esse é o período conhecido na história de Atenas como tirania. O que é um tirano? É um cara que chega no poder com o apoio do povo. Que povo? Povo ateniense. O próprio povo apoia essas medidas, o cara chega lá na base da força, toma o poder e assume o poder para si. Essa é a famosa fase da tirania, que um tirano, no mundo ateniense, diga-se passagem, era quando alguém chegava ao poder na base da força e apoiado pelo povo, diga-se de passagem. Atenas por muito tempo vai viver esse período da tirania. Passada a tirania, agora sim Atenas vai chegar na democracia. Clístenes é um proprietário de terras ateniense. Ele é conhecido, vai ser considerado o pai da democracia ateniense. Lá por volta do ano de 508 a.C., Clístenes acaba assumindo o poder. Quem era Clístenes? Um riquíssimo proprietário, um grande proprietário ateniense de terras. Ele vai propor uma reforma no sistema de governo de sua polis. Que polis? Clístenes era ateniense, por exemplo. É Clístenes que vai acabar instituindo, por exemplo, a democracia. Com a instituição da democracia, demo significa povo, cracia, governo ou poder. A palavra democracia significa o povo no poder, ou governo do povo, mais precisamente falando. O povo, de certa forma, vai acabar chegando no poder. Mas quem era esse povo? Daqui a pouco eu chego nessa parte. Que nessa historinha, minha gente, com a instituição da democracia, com a instituição do regime democrático, inaugurava-se na história da Hélade, ou Grécia, como a gente costuma conhecer, o famoso período clássico. Que esse período vai do ano de 500 a.C., de acordo com a divisão tradicional da história, e teria se encerrado por volta do ano de 338 a.C. Com a instituição da democracia, começa o chamado período clássico. Que é aí que Atenas vai influenciar o mundo grego antigo. Mas o porquê dessa democracia ser tão importante? Clístenes, uma vez no poder, ele vai dizer que todos os homens livres, maiores de 18 anos, seja ele rico, seja ele pobre, que passassem a atuar na Assembleia dos Cidadãos, ou a Eclésia, seriam que? Cidadãos. A democracia em Atenas será aberta, direta a todos os cidadãos, a todos os homens atenienses. Que a participação, minha gente, política vai continuar muito restrita. Clístenes vai acabar dizendo que todo homem livre, maior de 18 anos, seja ele rico, seja ele pobre, vai poder participar da vida política de Atenas. Essa galera ateniense, homens, não esqueçam, maiores de 18 anos, livres, independente de ter terra ou não, de ser rico ou não, vai participar das decisões políticas da sua polis. Que essa democracia ateniense vai excluir os metecos. Os metecos eram os estrangeiros, não esqueçam disso. Vai excluir as mulheres. E também os escravos estão excluídos da vida política da polis ateniense. Quem é cidadão em Atenas? Somente os homens livres maiores de 18 anos, seja ele rico ou seja ele pobre. Essa galera que possui essas qualidades, que possui esse pré-requisito, vai participar ativamente da chamada democracia ateniense. Talvez, minha gente, o legislador mais famoso da história de Atenas tenha sido um tal de Péricles. Péricles vai permanecer no poder. Ele, por exemplo, fazia parte do Conselho dos 500, o Bulé. Por isso que eu falei para vocês que a Bulé, alguns autores falam em 400 a 500 cidadãos, homens.
Péricles, uma vez chegar na Bulé, ele vai governar a cidade. Ele, por quase 30 anos, será legislador ateniense. Ele, por quase 30 anos, vai ficar no cargo de legislador de Atenas. Que é Péricles que vai instituir que, para ser cidadão em Atenas, precisa possuir o seguinte pré-requisito: tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Que agora a gente vai entender, por exemplo, como era que funcionava essa democracia instituída por Clístenes. Clístenes é considerado o pai da democracia ateniense. O que é que Clístenes vai dizer? Vai determinar em seu governo, inicialmente falando. Todos os homens livres, adultos, maiores de 18 anos, nascidos em Atenas, independente, mais uma vez, de sua riqueza, vai ser cidadão e vão participar de quê? Da eclésia. Que eu não sei se vocês lembram que a eclésia era a assembleia popular formada pelos cidadãos maiores de 18 anos. Que nessa historinha, minha gente, o termo democracia vai surgir da seguinte noção. Ainda durante essas reformas de Clístenes, os atenienses vão ser divididos em 10 tribos. Essas tribos atenienses vão ser chamadas de demos. Cada tribo, por exemplo, vai escolher o seu representante, que vão participar ou da bulé, ou vão participar, por exemplo, da eclésia. As tribos atenienses vão ficar conhecidas como demos. Clístenes vai dividir essas tribos em 10. Cada tribo vai eleger o seu representante, que vai fazer parte ou da eclésia ou da famosa bulé. Ele pega as tribos, essas tribos eram chamadas de demos. Demos é povo. Cracia é forma de governo. Democracia seria o quê? O governo do povo, ou povo no poder, praticamente falando. Que, minha gente, ainda no governo de Clístenes, na instituição da democracia ateniense, diga-se de passagem, qualquer cidadão, viu, que agisse contra os interesses da eclésia, ele vai ser punido com o afastamento das discussões políticas por 10 anos. Todo cidadão ateniense que agisse contra os interesses da cidade, ele vai ser punido, ele vai perder seus direitos políticos por 10 anos. Que é uma prática que os gregos vão acabar chamando de ostracismo. Eles votavam, tipo num vaso assim, eles pegavam e vão votar o nome de fulano, que é uma ameaça aos interesses da cidade. E expulsa ou não expulsa esse fulano. Era assim que funcionava esse sistema de votação. Todo aquele cidadão que era considerado uma ameaça para os interesses atenienses, eles vão votar pela perda de seus direitos políticos por 10 anos. Ele era expulso da cidade por 10 anos. Por 10 anos esse carinha estava terminantemente proibido de participar da política da cidade. Essa prática os atenienses vão chamar de ostracismo, que até hoje existe nos regimes democráticos. Caçar um mandato político de fulano por 8, 10 anos, por exemplo. O ostracismo existia na democracia ateniense, como ele existe até hoje nas chamadas democracias representativas que existem em alguma parte desse planeta. O Brasil, por exemplo, é o que a gente conhece como democracia representativa. Como é que funciona essa democracia? A gente escolhe fulano, onde através do nosso voto, a gente vai escolher ele para representar os nossos interesses uma vez que ele chegar no poder. Na teoria é lindo, que na prática, enfim, vou parar por aqui. Viu, minha gente? Todo cidadão ateniense que era considerado uma ameaça aos interesses da polis ateniense, ele vai ser punido com ostracismo. Ele vai ser expulso da cidade e por 10 anos ele está proibido de participar de qualquer decisão política da cidade. Mas, minha gente, a democracia em Atenas é para poucos. Mais uma vez, os comerciantes, os estrangeiros, mulheres, escravos não são e não são de forma alguma considerados cidadãos.
Calcula-se, minha gente, que somente 10% da população de Atenas exercia o seu direito de cidadania. Eram sim considerados cidadãos. É uma democracia muito restrita. É Péricles que institui que para ser cidadão ateniense tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Péricles vai exercer um poder de destaque muito grande, que eu vou trabalhar sobre Péricles mais na frente, nas chamadas guerras que os atenienses vão travar no decorrer de sua história política. É uma democracia muito restritiva. Somente 10% da população vai participar dessa vida, desse cenário político. Que, mais uma vez, para ser cidadão em Atenas é instituído por Péricles, tem que ser filho de pai e mãe ateniense, ser maior, por exemplo, de 18 anos de idade. Tem que ter 18 anos completos, tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Possuindo essas qualidades, possuído esse pré-requisito, aí sim, fulano ou cicrano é considerado cidadão. E é isso, minha gente. Eu trabalhei nesse vídeo toda a trajetória política da polis ateniense. Vocês só não esqueçam que a democracia em Atenas era aberta e direta para todos os cidadãos. Todos os homens atenienses vão participar abertamente e ativamente da vida política de sua polis. Que hoje as democracias que existem são democracias representativas. A gente escolhe fulano, onde através do voto ele vai representar nossas ideias, os nossos interesses. Na teoria, funciona dessa forma. Mas na prática, bom, vamos deixar para lá, né? O modelo que a gente conhece de democracia vem de Atenas, que lá era aberta, direta a todos os cidadãos. As democracias que existem hoje são democracias representativas. É mais uma contribuição que o mundo grego vai deixar para nós ocidentais. No caso, os atenienses vão deixar esse legado para o Ocidente. A instituição do regime democrático. Demo, povo, cracia, poder. Governo do povo ou o povo no poder. E é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E, se tiver gostado, não esqueça de dar o joinha. E até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.